O silêncio no tribunal foi ensurdecedor quando abri aquele arquivo vermelho e disse: Excelência, minha cunhada acabou de se incriminar. Márcia, que segundos antes ria da minha cara chamando-me de derrotada sem dinheiro, agora estava branca como papel, tremendo. Porque dentro daquela pasta estava a prova de que ela havia cometido crimes por anos. Crimes que eu, como delegada da Polícia Civil, havia descoberto e documentado meticulosamente. O que aconteceu naqueles próximos 5 minutos foi a vingança mais elegante e devastadora que alguém poderia imaginar. E tudo começou quando ela cometeu o erro fatal de subestimar uma mulher da lei. Mas para vocês entenderem essa história, preciso voltar 8 meses atrás, quando tudo começou a desmoronar na minha vida. Eu era delegada da Polícia Civil há 15 anos, sempre respeitada pelos colegas, conhecida pela minha dedicação e honestidade. Tinha acabado de me divorciar do meu marido depois de descobrir que ele estava desviando dinheiro da empresa onde trabalhava como contador. A separação foi um inferno. Ele ficou com a casa, eu fiquei com as dívidas que ele havia feito no meu nome sem eu saber. Minha cunhada, irmã dele, sempre me detestou desde o primeiro dia. Ela era advogada criminalista, bem-sucedida, cheia de clientes ricos, e sempre me tratou como se eu fosse inferior por trabalhar como servidora pública. Vocês não vão acreditar no que aconteceu depois. Durante o processo de divórcio, descobri que meu ex-marido havia forjado minha assinatura em vários documentos financeiros. Quando tentei provar isso na justiça, adivinha quem apareceu como advogada dele? Isso mesmo, minha própria cunhada, Márcia. Foi naquele exato momento, no primeiro dia da audiência, que algo mudou dentro de mim. Márcia me olhou de cima a baixo, com aquele sorriso debochado, e sussurrou bem baixinho para que só eu ouvisse. Você sempre foi uma fracassada, Helena. Agora todo mundo vai ver quem você realmente é. Eu não disse nada naquela hora. Apenas respirei fundo e pensei, ela não faz ideia de quem está mexendo. Decidi que eles iriam se arrepender, mas do jeito que menos esperavam. Porque uma coisa que aprendi em 15 anos de polícia é que paciência e estratégia sempre vencem a arrogância. Nos meses seguintes, comecei a fazer algo que ninguém imaginaria. Enquanto todos pensavam que eu estava destruída e sem rumo, eu estava trabalhando em silêncio, investigando cada movimento do meu ex-marido e da minha cunhada. Usei todos os meus conhecimentos de investigação criminal, todos os contatos que eu tinha construído ao longo dos anos. Comecei a descobrir coisas interessantes. Muito interessantes mesmo. Minha família e os advogados dele não faziam ideia do que estava acontecendo. Eles achavam que eu tinha desistido, que estava aciando a derrota. Como estavam enganados. As pessoas começaram a notar algo diferente em mim. Eu estava mais calma, mais confiante. Meus colegas de trabalho perceberam que eu voltara a sorrir. Helena, você está diferente, disse minha parceira de investigações. Parece que voltou a vida nos seus olhos. E ela estava certa, porque eu tinha descoberto o que meu ex-marido e minha cunhada vinham fazendo há anos. Um esquema que envolvia lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e documentos falsos. Mas a verdadeira surpresa ainda estava por vir. E eu sabia que seria devastadora para os dois. 3 semanas antes da audiência final, aconteceu algo que nem eu esperava. Recebo uma ligação de um investigador da Receita Federal que era meu amigo há anos. Helena, você precisa ver isso. Sua cunhada está sendo investigada por evasão fiscal. E tem mais, muito mais. Quando a verdade veio à tona, nem eu acreditei completamente. Márcia não era só arrogante. Ela era criminosa. Havia anos ela vinha ocultando renda, usando empresas fantasma. E o pior de tudo, meu ex-marido era sócio dela nesse esquema. A reação que eu tive foi ainda mais satisfatória do que eu esperava, porque finalmente todas as peças do quebra-cabeças se encaixaram. Finalmente chegou o dia da audiência final. Márcia entrou no tribunal como sempre, arrogante, bem vestida, carregando sua pasta de couro italiana como se fosse dona do mundo. Ela cumprimentou o juiz com aquela falsa cordialidade que eu já conhecia bem, e depois se virou para mim com um sorriso venenoso. Ainda insistindo nessa farsa, Helena, ela disse alto,
para que todo mundo ouvisse. Você é só uma derrotada sem dinheiro que não aceita a realidade. Deveria ter vergonha de estar desperdiçando o tempo desta corte com suas mentiras. O advogado dela riu baixinho. Os estagiários cochicharam entre si. Eu senti todos os olhares se voltarem para mim, alguns com pena, outros com desprezo. Mas vocês não vão acreditar no que eu fiz em seguida. Foi aí que eu sorri. Um sorriso calmo, sereno, carregado de uma confiança que ela ainda não havia percebido. Me levantei devagar, ajeitei meu blazer preto e disse com uma voz firme que ecoou por toda a sala: Excelência, gostaria de apresentar algumas evidências que podem interessar ao caso. Evidências que descobri durante uma investigação paralela que venho conduzindo nos últimos meses. O juiz franziu a testa curioso. Márcia revirou os olhos, ainda convencida de que eu estava blefando. Que tipo de evidências? Perguntou Sua Excelência. Evidências de crimes fiscais, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Meritíssimo. Crimes que envolvem diretamente a advogada da parte contrária e meu ex-marido. O silêncio que se fez naquela sala foi cortante. Era como se o ar tivesse sido sugado de todos os pulmões presentes. E então, uma por uma, comecei a apresentar todas as provas que eu havia coletado. Primeiro, os documentos que mostravam as empresas fantasma criadas por Márcia. Depois, os extratos bancários que provavam a movimentação de valores sem origem lícita. Em seguida, as gravações telefônicas que meu contato na Polícia Federal havia me passado, onde ela e meu ex-marido discutiam como esconder dinheiro da Receita. Mas o que realmente deixou todo mundo de queixo caído foi quando mostrei as fotografias. Fotografias de Márcia entrando e saindo de imóveis que oficialmente não existiam em seu nome, mas que ela usava para lavar dinheiro. Fotografias de reuniões com pessoas conhecidas por sonegação fiscal, tudo documentado com data, hora e geolocalização. Como você conseguiu tudo isso? Márcia gritou, perdendo completamente a compostura. Sua voz estava trêmula, o rosto vermelho de raiva e desespero. 15 anos como delegada me ensinaram muita coisa, cunhada querida, respondi com tranquilidade. Inclusive como conduzir uma investigação discreta e eficiente. Você deveria saber que mexer com uma mulher da lei tem consequências. O rosto da Márcia mudou de cor 4 vezes naqueles próximos minutos. Primeiro ficou branca como papel quando percebeu a gravidade da situação. Depois vermelha de fúria quando entendeu que havia sido investigada sem saber. Em seguida, amarela de pavor quando o juiz começou a folhear os documentos. E por último, cinza, quando Sua Excelência anunciou que suspenderia a audiência e acionaria imediatamente o Ministério Público. A senhora está presa, disse o oficial de justiça, se aproximando de Márcia com as algemas. Ali mesmo, na sala do tribunal, minha cunhada foi detida por formação de esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. O advogado que estava com ela tentou protestar, mas o juiz foi claro. As evidências eram contundentes e o flagrante inevitável. Ninguém esperava essa reviravolta. Os estagiários que haviam rido de mim minutos antes agora me olhavam com uma mistura de admiração e medo. O escrivão não conseguia escrever na velocidade dos acontecimentos. E eu finalmente senti o gosto doce da justiça sendo feita. 6 meses depois, Márcia foi condenada a 8 anos de prisão por formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal qualificada. Meu ex-marido, que virou réu colaborador para tentar reduzir sua pena, teve que devolver todos os bens que havia escondido de mim, além de pagar uma indenização de R$200 mil por danos morais. Eu não só ganhei o processo de divórcio, como ainda me tornei financeiramente independente da noite para o dia. Mas vocês sabem o que foi mais satisfatório? Foi receber uma carta dela da prisão, 3 meses após a condenação. Uma carta pedindo desculpas, pedindo perdão por todos os anos de humilhação, reconhecendo que havia subestimado uma mulher guerreira, como ela mesma escreveu. Eu li aquela carta 2 vezes e depois a guardei em uma gaveta. Não como troféu, mas como lembrete de que a justiça sempre encontra um jeito de se manifestar.
A verdade que descobri mudou tudo na minha vida. Hoje, quando passo pelos corredores do fórum, os advogados não apenas me cumprimentam com respeito, eles me param para pedir conselhos sobre investigação criminal. Virei referência em casos complexos envolvendo crimes do colarinho branco. Meu telefone não para de tocar com colegas delegados pedindo orientação sobre como desmontar esquemas financeiros. 3 meses após o julgamento, recebi uma ligação que mudou minha carreira para sempre. Era do secretário de Segurança Pública, me convidando para chefiar uma força-tarefa especial contra a lavagem de dinheiro. Helena, precisamos de alguém com sua experiência e determinação, ele disse. Alguém que sabe como esses criminosos pensam e agem. Aceitei na hora. E vocês não vão acreditar, mas meu primeiro caso na nova função era investigar um esquema que envolvia exatamente o escritório onde Márcia trabalhava antes de ser presa. O destino tem dessas ironias deliciosas. Hoje, 6 meses depois da minha promoção, nossa força-tarefa já desmantelou 5 organizações criminosas e recuperou mais de 15 milhões de reais em impostos sonegados. Cada operação que comandamos vira notícia no jornal, e eu sempre penso na Márcia lendo essas notícias na cela dela. Descobri que minha verdadeira força estava exatamente onde sempre esteve. Na minha profissão, no meu conhecimento, na minha capacidade de investigar e descobrir a verdade. Não precisava de dinheiro sujo ou de esquemas ilegais para vencer. Bastava usar aquilo que sempre soube fazer melhor: buscar a justiça com as ferramentas que a lei me dava. Quando encontro pessoas do círculo social da Márcia hoje em dia, elas me tratam de forma completamente diferente. Algumas até me procuram para contar sobre irregularidades que suspeitam estar acontecendo em suas empresas ou famílias. Virei a delegada que as pessoas procuram quando querem justiça de verdade. Márcia perdeu tudo. O escritório luxuoso no centro da cidade, os clientes importantes que pagavam fortunas pelos seus serviços, a casa no condomínio fechado, o carro importado, mas principalmente perdeu a arrogância que a definia. Quando ela sair da prisão daqui a alguns anos, terá que reconstruir sua vida do zero. E eu? Eu estarei aqui, mais forte, mais respeitada e mais realizada do que nunca. A maior satisfação não foi vê-la sendo algemada naquele tribunal. Foi o momento exato em que ela percebeu que havia mexido com a pessoa errada. Uma mulher que dedica a vida a descobrir a verdade e fazer justiça. Ela apostou que eu era só mais uma divorciada destruída e fracassada, mas descobriu da pior forma possível que eu era uma investigadora experiente, disfarçada de vítima indefesa. Descobri que minha verdadeira força estava exatamente onde sempre esteve: na minha profissão, no meu conhecimento, na minha capacidade de investigar e descobrir a verdade. Não precisava de dinheiro sujo ou de esquemas ilegais para vencer. Bastava usar aquilo que sempre soube fazer melhor: buscar a justiça. Quando encontro Márcia hoje em dia, ela desvia o olhar. Perdeu tudo: o escritório luxuoso, os clientes importantes, a arrogância que a definia. Teve que se mudar para um apartamento pequeno e trabalha como consultora jurídica para conseguir pagar as prestações das multas. Já eu fui promovida a delegada-chefe da minha delegacia. Meus colegas me respeitam ainda mais, e sempre que alguma investigação complexa aparece, eles sabem que podem contar comigo. Aprendi que às vezes a vida nos coloca em situações que parecem impossíveis de superar, mas sempre há uma saída quando temos conhecimento, determinação e, principalmente, quando estamos do lado certo da lei. A maior satisfação não foi ver ela sendo condenada. Foi o momento em que ela percebeu que havia mexido com a pessoa errada. Uma mulher que dedica a vida a descobrir a verdade e fazer justiça. Ela apostou que eu era só mais uma divorciada destruída, mas descobriu da pior forma que eu era uma investigadora experiente disfarçada de vítima. Hoje, quando treino os novos delegados que chegam na corporação, sempre conto essa história. Não para me vangloriar, mas para mostrar que nossa profissão vai muito além do que as pessoas imaginam. Somos guardiões da verdade, e quando alguém tenta nos diminuir ou nos humilhar, eles não fazem ideia do poder que temos nas mãos. Se você gostou dessa história de superação,
deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir que sempre podemos dar a volta por cima. Porque uma coisa eu garanto: nunca subestimem uma mulher que conhece a lei. A justiça pode demorar, mas sempre chega. E quando chega, ela é devastadora.